Bom dia, amados e queridos irmãos. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, que Deus abençoe o seu dia. Hoje vamos para o estudo 5, Fé, Arrependimento e Confissão. No estudo anterior falamos sobre o plano da salvação. E aí meditou no plano da salvação, aceitou a graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Agora vamos partir para fé, arrependimento, confissão. Acompanhe comigo. E antes, vamos fazer uma oração para que Deus esteja aí colocando no nosso coração o entendimento, a compreensão desse estudo e que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Senhor maravilhoso Deus, querido poderoso Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por se fazer presente aqui nesse estudo, que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito para nós, nos batizando diariamente para compreendermos a Tua palavra, meu Pai, e praticarmos, meu Deus. Ajuda essa pessoa que está ouvindo, que ela possa compreender, se converter dos seus caminhos, meu Deus, que a cada dia possamos converter os nossos corações a Ti, meu Deus, possamos a cada dia orar, jejuar, buscar a Tua presença, curar, meu Deus, todas as nossas enfermidades, todas as nossas ansiedades, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando cada pessoa que está com alguma necessidade neste momento, meu Deus. Eu oro para que o Senhor nos inspire pelo Teu Santo Espírito e pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé, arrependimento e confissão. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta uma saída. Irmãos, o pecado, ele é terrível, né? Ele pode colocar a gente em várias situações difíceis na nossa vida. Então, igual conta essa história aqui, né? Se metade daquelas pessoas pudessem crer no perdão, elas não estariam ali no hospital psiquiátrico. Então, às vezes, estamos passando por algum problema em nossa vida que a gente ainda não confessou os nossos pecados. Nós ainda não nos entregamos a Cristo. Meus irmãos, precisamos estudar a Bíblia. Então, estude a Bíblia comigo. Pergunta número 1. O que é fé? O que é fé e qual a importância na vida cristã? Então, pegue a sua Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11, versos 1 e 6. Romanos capítulo 5, verso 1. E Tiago 2, 26. Para você que é a primeira vez que está pegando uma Bíblia, capítulo é um número maior e versículo é um número menor aí na sua Bíblia. Abra também no seu celular. Se você não tem a Bíblia em papel, abra no seu celular a Bíblia e acompanhe esse estudo comigo. Então, nesses textos, fala aqui a importância da fé, o que é fé e qual a importância para a vida cristã. Então, fé é certeza. Então, quando nós temos fé, nós estamos convictos daquilo ali que vai acontecer, entendeu? Ela agrada a Deus e produz paz. Então a fé, ela agrada a Deus. A nossa confiança em Deus agrada. E produz uma paz, uma tranquilidade. Às vezes eu quero algo na minha vida, algum objetivo que eu tenho, eu preciso ter paz. E essa paz é só pela fé. E uma das fé que temos é o quê? Na salvação. Temos a salvação, a convicção em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de salvação. Eu agarro essa oportunidade, você agarra? Se você agarra, faça esse propósito com Deus. Fé sem obras é morta. Ou seja, precisamos, realizar as obras quando temos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só mediante a fé é que pode produzir frutos na nossa vida e produzir obras, Devemos pregar o evangelho pela fé. Aí, como você está ouvindo agora. Então, vamos para a pergunta número 2. Qual é o objetivo da fé? Abra sua Bíblia em 1 João 5,
verso 4, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Então, o objetivo da fé é vencer o mundo. Então, a fé vence o mundo, porque o mundo, irmãos, tem mas muitas coisas mesmo para nos atrapalhar na jornada da fé, né? Tem muitas tentações, e que se nós olharmos para o mundo e esquecermos da fé em Deus, nós vamos direto para o mundo lá e faz as coisas que o mundo nos oferece. Mas o objetivo da fé é vencer o mundo. Então, pela fé, nós vencemos essas tentações. E o fim da fé é a salvação. Então, quando temos fé, nós vamos caminhando na jornada para a salvação, né? Então, esse é o objetivo da fé: vencer o mundo e produzir salvação em nossa vida pela graça salvadora do Senhor Jesus. Pergunta número 3. Como desenvolver a fé? Então, como eu posso desenvolver a minha fé? Como você pode desenvolver a sua fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então a fé, ela cresce, ela desenvolve quando ouvimos a palavra de Deus. Você está nesse estudo agora comigo? Você tem uma oportunidade de crescer a sua fé. Eu tenho fé. Minha fé vai crescer também através do estudo que eu estou transmitindo, e ao mesmo tempo eu consigo também absorver esse estudo. Entendeu? Que você possa colocar na sua vida a leitura diária da palavra de Deus. Não é só ler, precisamos meditar e praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Pergunta número 4. O que Jesus veio fazer? Leia Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32. Jesus fala que veio chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio aqui com humildade, veio aqui para pregando o evangelho, né? E foi lá buscar os pecadores, onde tinha pessoas ali, ele ia, pregava, né, a palavra, curava ali os enfermos e chamava eles para o arrependimento, os pecadores, né? Então Jesus veio chamar eu e você, veio chamar todos nós para a gente se arrepender do nosso caminho. Porque às vezes estamos passando por caminhos que não é bom, mas Deus nos chama, pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, para conduzir a nossa vida no caminho verdadeiro, no caminho da salvação em Cristo. Então faça esse compromisso de fé com Deus. Eu faço, você faz? Pergunta número 5. O que nos leva ao arrependimento? O que nos leva a se arrepender dos nossos pecados? Romanos capítulo 2, verso 4. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então Deus chama eu e você. Quando eu fui para o caminho da conversão, Deus me chamou. Eu estava sozinho no meu lar, outras pessoas já tinham me convidado, eu já tinha ido na igreja e tudo, né? Tinha frequentado no período. Mas teve um dia que eu estava em casa e Deus tocou no meu coração procurar uma igreja, né, para desenvolver a fé, porque a gente precisa também ir para a igreja, que na igreja nós conhecemos novas pessoas, conhecemos os irmãos, e ali a nossa fé também é desenvolvida com as mensagens que são feitas ali. Entendeu? Mensagens de acordo com a palavra de Deus. Temos que sempre ler a Bíblia para observar se o que estão falando está de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então Deus faz tudo pela gente, irmãos. O que falta é a gente só aceitar pela fé. E Deus vai direcionando a nossa vida. Você crê? Eu creio. Faça um compromisso de fé com Deus. Número 6. Né? Pergunta número 6. O que faz o pecador arrependido? Então abra a sua Bíblia em Salmo 38, 18 e leia lá. Quando um pecador está arrependido, o que faz? Né? Ele confessa os pecados a Jesus. Então, quando nós se arrependemos, nós vamos confessar os nossos pecados. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? E quando a gente confessa a Deus, né, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, né? Aqui, ó.
Os Salmos 32 e 51, que você pode ler também depois, tá? O capítulo completo de Salmo 32 e Salmo 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então ele pode nos perdoar e nos purificar. Ou seja, nós recebemos o perdão e ali Deus começa um processo na nossa vida para ir limpando a nossa vida e a gente vai ficar puro, pureza para se conduzir até a graça salvadora, né? Então precisamos deste processo, só Deus pode fazer em nossa vida, mas é mediante a gente confessar e se arrepender. Leia também 1 João 1, versículo 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, se nós pedimos perdão a Deus, e o nosso intermediário aqui é Jesus Cristo, que deu a vida por nós pecadores. Então, Jesus morreu para nós, por nós. Somos pecadores, mas quando aceitamos a graça salvadora do Senhor Jesus, Ele pode nos limpar. Então, Deus pode limpar a nossa vida mediante, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu a vida por nós. Tudo que Jesus carregou ali era para ser para nós, mas Ele recebeu sobre madeiro ali, na cruz do Calvário, tudo que era para nós. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por todos. Deus ama a todos os seres humanos. O que precisamos é se arrepender e se converter para que nós venhamos abandonar o caminho do mal e seguirmos a Cristo. Amém, irmãos? Faça esse compromisso de fé com Deus. E leia também 1 Timóteo 2, 5, onde Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Pergunta número 7. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios 28, 13. Jamais prosperará. Então, quem não confessa os seus pecados, jamais vai sair daquele caminho dele, né? Do caminho mal, do caminho da perversidade, do caminho que só vai prender essa pessoa, vai ficar presa ali no pecado. Então, nós precisamos confessar. Mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele vem com a sua misericórdia e nos dá o perdão para a gente ficar limpo daquele mal ali, aquele pecado que cometemos. Então, irmãos, faça um compromisso com fé, faça um compromisso com Deus para você abandonar esses pecados que estão afligindo a sua vida. E aí você vai ver a mudança de vida. Pergunta número 8. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Leia 1 João 1,9, Miqueias 7,18 e 19 e também o livro de Isaías 43, 25. Então, nesses versos aí, irmão, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, fala que Ele nos perdoa. Então, Deus ele nos perdoa quando nós confessamos os pecados e purifica. Então, Deus, além de nos perdoar, Ele nos purifica. Ele começa a mostrar pra gente como sair daquele mal, daquele pecado. E Ele lança nossos pecados na profundeza do mar. Então Deus leva ao esquecimento os nossos pecados, né? Deus lança fora todos os nossos pecados quando nós confessamos a Ele. Pergunta número 9, a última pergunta. O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, 7. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós hoje? Que deixamos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltamos para Deus, e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Então Deus quer o que de nós hoje? Que nós venhamos abandonar o caminho do mal. É ruim, irmãos, viver no caminho do mal. Precisamos viver no caminho do bem, no caminho da graça salvadora de Cristo. Então Deus deseja que nós venhamos abandonar o mal, nos convertemos, né? Porque a gente sai do mal, a gente começa a ir para o caminho do bem e voltemos para Deus. O que é se voltar para Deus, irmão? Jejuar, orar, buscar a presença de Deus. O que nós vamos fazer na nossa vida, nossos planos, precisa ser direcionado por Deus em primeiro lugar, porque com certeza Deus vai enviar sinais, Deus vai nos dar a direção de que aquilo que estamos planejando para a nossa vida vai dar certo, mas tem que ser direcionado por Deus, pois Deus ele é rico em perdoar. Aí a mensagem de hoje, para poder reforçar o estudo,
Temos aqui, ó, graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a base da salvação. Então a bondade de Deus é que nos conduz e nos leva a ser salvos. Né? Fé ou confiança em Deus? É o meio de tomar posse da salvação. Então quando confiamos em Deus e temos fé nele, nós agarramos ali a bênção, a salvação que ele nos dá. Arrependimento. Arrependimento é uma tristeza por haver cometido um pecado. É decisão de abandoná-lo. Você está no caminho do pecado, eu estou no caminho do pecado, então a gente começa a enxergar que quando produz uma tristeza no nosso coração, nós nos se arrependemos e vamos nos confessar a Deus. Né? Então é a tristeza de ter cometido o pecado e eu desejo abandoná-lo, eu decido abandonar aquele pecado, eu não quero mais cometer aquele pecado. Então aí entra o arrependimento sincero. Confissão. Reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Então, eu reconheço que sou pecador e vou pedir perdão a Deus. Então, isso é uma confissão. Obediência. Obediência é o resultado da salvação. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos encontrar o caminho da salvação. Um exemplo aí de arrependimento é o que aconteceu com Pedro, né? Ele ali negou Jesus 3 vezes, mas depois ele confessou a Cristo, né? Jesus falou: tu me amas, Pedro? Eu amo o Senhor 3 vezes. Então Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Então ali ele produziu uma tristeza nele, né? No coração dele, e ele foi ali e aceitou a graça salvadora do Senhor Jesus. Então precisamos aceitar esta graça salvadora quando nós abandonamos aquele nosso erro e praticamos aí a vontade de Deus. Né? Então, precisamos também, além de tudo isso, obediência. Precisamos obedecer a Deus em nossa vida. Vamos recapitular o estudo? A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus. É Deus que dá o dom para nós da fé. E o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. Então o Espírito Santo entra no coração, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele entra no nosso coração e vai produzindo ali a fé na nossa vida. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então por isso, irmãos, não devemos ter o coração endurecido, mas o coração aberto para a entrada do Espírito Santo em nossa vida, para nos converter do nosso caminho, nos dá muita fé. Produz fé na nossa vida. Então a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Né? Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar. Ou seja, vai o esquecimento, né? Pois Ele é grandioso em perdoar. Então Deus nos perdoa, irmãos. O que precisamos é abandonar os pecados, confessarmos nossos pecados a Deus. Então, faça aí um compromisso de fé com Deus hoje. Quer experimentar a paz que vem do arrependimento da confissão? Eu quero, você quer? Crê que Deus pode perdoar todos os meus pecados, todos os seus pecados? Eu creio. Você crê? Faça um compromisso de fé com Deus. Aceita o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele? Eu aceito a Jesus na minha vida, deixo o mal e se volta para Ele. Você faz esse compromisso de fé com Deus hoje? Você aceita Jesus na sua vida, abandona o mal, volta-se para Jesus. Deus, Ele é rico em perdoar. Jesus é o nosso intermediador. Através do sacrifício dele na cruz do Calvário, hoje nós podemos confessar os nossos pecados e aceitar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, faça este compromisso de fé com Deus hoje. E vamos orar agora para que Deus possa aí colocar em nossos corações, colocar no seu coração essa graça salvadora e você possa aceitar ali o perdão de Deus em sua vida. Para você sair do caminho mal, para você sair dessa situação que você está. Não sei que situação você está passando, mas às vezes pode ser por causa de um pecado.
pode ser por outras coisas, mas quando a gente tem a luz de Deus na nossa vida, com certeza vai ser melhor. Então vamos orar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, muito obrigado, que vocês possam aí acessar o canal, compartilhar esse vídeo se você gostar. Eu creio que vai fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus faz a diferença na nossa vida. Então tenha uma boa tarde, no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém?